Capítulo 13. No Vale da Privação. Dissipado o nevoeiro, o sol apareceu, fazendo o caminho menos desagradável e menos difícil, o que não acontecia havia longo tempo. A trilha ainda continuava a guiá-las, ainda mais pela encosta do que para cima. Certo dia, porém, após uma curva, foram surpreendidas por um vale profundo. Esse vale lembrava com exatidão o começo da jornada, quando Grande Medrosa fora guiada ao Egito. As três pararam e se entreolharam. Depois olharam para o vale e além dele, onde a subida era mais íngreme que o desfiladeiro da injúria. Perceberam que tanto a descida como a ascensão após o vale necessitariam não só muito esforço e coragem, mas também longo tempo. Grande Medrosa ficou estática, percebendo que naquele momento experimentava o mais agudo e angustiante teste de toda a jornada. Teria de se afastar do caminho uma vez mais e em circunstâncias nunca antes tão péssimas. Elas haviam atingido agora o ponto mais alto da jornada. Se o caminho do qual caminhavam apenas subisse, sem dúvida alcançariam logo os limites da neve nas proximidades dos lugares altos, onde seus inimigos não poderiam chegar e onde corriam fontes restauradoras. Em vez disso, o caminho diante delas descia na direção de um vale mais profundo que o próprio Vale da Humilhação. Toda a altura conquistada mediante longa e tumultuosa jornada estava agora perdida. Teriam de começar tudo de novo, como haviam feito longo tempo atrás, em meio a grandes provas. Ao avaliar a profundidade do vale, o coração de Grande Medrosa quase parou. Pela primeira vez em toda a caminhada, o desânimo foi tão avassalador que ela quase chegou a dar razão aos seus parentes, segundo os quais não deveria atender à voz do pastor. Como alguém pode seguir uma pessoa tão exigente, capaz de ordenar coisas impossíveis e no final anular tudo? Se tivesse de descer ao fundo do vale, tão distante dos lugares altos, ela perderia tudo, pois não estaria mais próxima do seu objetivo do que quando partira do Vale da Humilhação. Durante alguns negros momentos, Grande Medrosa realmente considerou a possibilidade de deixar o pastor e voltar. Ela não precisava continuar, nada a obrigava. Com suas guias, vinha seguindo esse estranho caminho porque o pastor havia escolhido. Não era esse, por certo, o caminho que ela escolheu. Agora, ela poderia fazer sua própria escolha. Suas tristezas e sofrimentos poderiam terminar aqui e ela planejaria sua vida como lhe prouvesse, sem a intervenção do pastor. Durante aqueles terríveis momentos, ela parecia contemplar um abismo de horror, uma existência sem seguir o pastor, sem confiar nele, nem amá-lo, nada a não ser a horrível pessoa dela própria. Era como se visse o inferno. Tornada, tomada de grande desespero, Grande Medrosa deixou escapar um grito angustiante. As palavras não exprimem o horror daquele momento. Pastor, gritou, pastor, pastor, me ajude! Onde você está? Não me deixes! No mesmo instante, viu-se junto dele, tremendo da cabeça aos pés e soluçando de aflição. Tu podes fazer alguma coisa, pastor? Pede o que quiseres, mas não me permitas voltar atrás. Ó meu Senhor, não me permitas te deixar. Não peças que eu te deixe, nem deixe de te seguir. Então, enquanto continuava a implorar, disse entre soluços: Se quiseres me decepcionar, meu Senhor, quanto à promessa dos pés de corça, do novo nome ou de outra coisa qualquer, por certo podes fazê-lo. Somente não me permitas te deixar. Não deixes que nada me faça voltar. Esse caminho parece tão errado que eu não podia acreditar que fosse o verdadeiro. E aos soluços continuou ainda amargamente. Erguendo-a e amparando-a, ele mesmo enxugou as suas lágrimas. Depois disse com voz alegre e forte: Não há o que discutir quanto a voltar atrás, Grande Medrosa. Ninguém, nem mesmo seu suplicante coração, pode tirá-la de minhas mãos. Não se lembra do que lhe disse antes? Esta demora não é para a morte, mas para a glória de Deus. Você não se esqueceu da lição que vem aprendendo, esqueceu? Não é menos verdade também o que eu faço, não é conhecido agora, mas o será depois, prosseguiu ele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Este caminho é o caminho certo que deve seguir, embora lhe pareça errado. E agora lhe dou outra promessa: seus ouvidos ouvirão uma palavra, dizendo: Este é o caminho por onde deve andar. Quer vir à direita, quer vir à esquerda. Ele fez uma pausa. Ela, sem falar, continuava apoiada nele, grata e aliviada. Então ele continuou: Suportará também isso, Grande Medrosa? Sofrerá você mesma
A perda ou a privação de tudo quanto já ganhou nesta jornada rumo aos lugares altos? Descerá por este caminho de perdão ao vale da privação somente por ser este o caminho que escolhi? Confia em mim e ainda me ama? Ela, ainda apoiada nele, repetia de todo o coração as palavras de outra mulher também provada havia muito tempo. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Após alguns segundos de silêncio, ela, gaguejando, continuou num sussurro. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Rute 16 e 17. Assim, depois de outro altar erigido e de outra pedra acrescentada às demais em sua mochila, Grande Medrosa iniciou a descida do Vale da Privação, ouvindo suas duas companheiras cantar suavemente. Aonde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Saiu tu, sabes para que lado? Contigo o buscaremos. O pastor cantou os versos seguintes. Ele foi para o jardim de canteiros perfumados, entre brios se alimenta, aguardando nosso encontro. Quando o pastor concluiu, Grande Medrosa cantou as duas últimas quadras. Ela o fez com o coração tão cheio de alegria que sua voz, em geral desafinada, tornou-se bela e doce como a dos demais. Descia assim ao seu jardim, ao vale de botões da romã, brotos na videira achei. Então meu coração explode em alegria nunca vista, veloz dispara qual corcel ao vê-lo ali à minha espera. Cantares 6 do 1 ao 3. Considerando quão escabroso lhe parecera antes o caminho, a descida foi surpreendentemente fácil, talvez porque Grande Medrosa desejasse de coração alegrar o pastor. A aterradora visão de um abismo profundo, que seria a existência sem ele, a apavorara ao ponto de fazê-la sentir que jamais poderia ser a mesma de novo. Tudo isso, entretanto, abriu-lhe os olhos ao fato de que havia, nas profundezas da sua alma, ardente interesse não apenas pela promessa do pastor, mas pela pessoa dele. Todo o desejo dela era segui-lo para sempre. Embora outros sentimentos fortes pudessem agir à superfície de sua natureza, lá no fundo do seu ser, ela estava convicta de que nada poderia preencher seu coração a não ser a presença do próprio pastor. Nada mais realmente importa, disse a si mesma, somente amá-lo e fazer-lhe a vontade. Não sei bem por que tem de ser assim, mas assim é. Sempre há sofrimento e tristeza no amor, mas apesar de tudo é agradável amar. Se eu cessasse de amá-lo, eu cessaria de existir. Desse modo, alcançaram rápido o vale da privação. A surpresa seguinte foi que, embora o vale a princípio parecesse uma prisão, depois do puro e livre ar das montanhas, logo ele se tornou um belo e maravilhoso lugar de paz, numa região muito verde por onde, sereno, corria um rio margeado de flores. Pareceu estranho à Grande Medrosa que no Vale da Privação ela se sentisse mais repousada, mais tranquila e mais feliz do que em qualquer lugar da jornada até aqui. Também as duas companheiras pareciam ter experimentado a mesma transformação. Elas ainda lhe seguravam as mãos, mas não havia nem sofrimento nem tristeza em seu toque. Era como se andassem de mãos dadas simplesmente pelo prazer da amizade e pela alegria de estarem juntas. Elas também estavam sempre cantando, às vezes numa linguagem diferente da que aprendera com elas, Grande Medrosa, mas, quando elas lhe perguntavam o significado, elas simplesmente sorriam e maneavam a cabeça. Aqui está uma das muitas canções cantadas pelas três ao descerem o Vale da Privação, um cântico do velho e querido Inário. Pertenço a quem é meu, o bem-amado, e é este o seu desejo, que em mim brilhe sua beleza em veste resplendente, mas isto ele fará quando o meu ser inteiro for no fogo refinado. Ó, vem, amado meu, vamos ao campo. O campo nos espera. As árvores de frutos prediletos, por tuas hábeis mãos sendo podadas, darão frutos mais ricos, outro tanto. Mandrágoras de odor tão delicado, as vinhas já em flor, as árvores de cores se recobrem, os pés amargos doces botões dãos. Ali o amor jamais irei negar, meu fruto de prazer será dobrado. Cantares 7, do 10 ao 13.
É verdade que Grande Medrosa, ao olhar para as montanhas do outro lado do vale, imaginasse as dificuldades da sua ascensão. Contudo, sentia-se feliz por ter de esperar tranquila, vagando pela planície, até o tempo em que o pastor determinasse. Uma coisa em particular a confortava. Depois dos obstáculos escorregões do caminho das montanhas, onde tropeçava e cocheava dolorosamente, nessa região calma e verde, ela, afinal, podia andar sem tropeçar e sem sentir suas deficiências físicas. Tudo isso lhe parecia muito estranho, já que andava pelo Vale da Privação e que aparentemente estava mais distante dos lugares altos do que nos dias anteriores. Como o pastor frequentemente caminhava com elas, tornando mais alegre a jornada, ela lhe perguntou sobre o significado de tudo isso e ele, com um belo sorriso, disse que aquele era um dos seus lugares favoritos de repouso e continuou: Estou contente por você estar aprendendo também a apreciar o vale, mas penso que isso se deve ao altar que erigiu no topo. Ele tornou tudo mais fácil para você. Admirada com essa observação, ela respondeu: Mas tenho notado que depois dos outros altares que me mandou erigir, o caminho se tornava mais difícil e mais cheio de provas do que antes. De novo ele começou a sorrir, acentuando que a maior importância dos altares está em que criam possibilidades onde aparentemente só há impossibilidades, e que fora bom que o último altar lhe tivesse trazido paz e não luta. Enquanto falava, o olhar dele era suave e ao mesmo tempo profundo e estranho. Era algo que ela já havia notado antes, mas que ainda não entendia. Era como se nesse olhar houvesse um quê de piedade, mas piedade não é exatamente a palavra certa. Seria um olhar de maravilhosa compaixão combinada com inflexível determinação. Quando ela descobriu isso, pensou em algumas palavras proferidas por um dos servos do pastor, lá no Vale da Humilhação, antes mesmo de ela ter sido chamada para os lugares altos. Esse servo havia dito: O amor é belo, mas é também terrível. Terrível na determinação de não aceitar imperfeições ou a falta de valor na personalidade da pessoa amada. Quando ela se lembrou disso, pensou com um pequeno tremor em seu coração: Ele nunca ficará contente enquanto eu não me tornar naquilo que ele determinou que eu seja. E como ainda era grande medrosa e não estava preparada para mudar de nome, ela acrescentou com uma ponta de medo: Imagino que planeja fazer em seguida. E se isso me machucar demais?